Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao ciclo anual de palestras da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME. Que, neste ano judiciário de 2023, a ABRAME é uma associação civil que congrega magistrados espíritas de todas as esferas e instâncias. Dentre os seus associados estão juízes e desembargadores estaduais, federais, do trabalho e militares, além de ministros dos tribunais superiores do Brasil. O objetivo da ABRAME é operar ativamente no sentido da espiritualização do direito e da justiça, promovendo diversas atividades para a divulgação da doutrina espírita. Sempre assim seja. Com a palavra, então, doutor Haroldo. Caras desembargadoras, caros desembargadores, uma boa noite para todas, para todos, colegas, magistrados, magistradas, servidoras, servidores, e todos que frequentam essa casa e que estão aqui presentes, vieram celebrar conosco esse evento tão importante que faz parte da coluna vertebral da ABRAME, essa ação espiritualizadora dos fóruns, dos tribunais, esse trabalho de trazer para o ambiente da justiça, essa verticalização, esse contato e conexão com a espiritualidade maior. Esse é o objetivo maior da ABRAME, verticalizar a nossa ação. E hoje, uma reunião muito especial da ABRAME, porque estamos às vésperas do Natal. E, portanto, é aquela comemoração da ABRAME, desse evento tão importante. Mas muitos de nós se perguntam, depois de 2000 anos, por que comemorar o Natal? É fato que o Natal faz referência ao nascimento de Jesus e, portanto, poderia ser uma comemoração semelhante à que fazemos na data de aniversário de um ser querido. Mas seria o Natal apenas isso? A comemoração de uma festa de aniversário? O nascimento do Cristo, por mais importante que seja a sua figura, o seu papel na humanidade, seria uma comemoração de aniversário? Para refletirmos sobre isso, à luz da doutrina espírita, é bom que a gente se volte para o próprio Evangelho, para o Novo Testamento, e façamos as perguntas mais importantes. O Evangelho do apóstolo João começa dizendo que o Verbo se fez carne, encarnou entre nós, se fez presente na condição humana e, usando dos recursos humanos que estão disponíveis a todos nós, deixou uma lição que marcou a história da humanidade. A pergunta é: por que veio o Cristo? Por que encarnou? Por que nasceu? Qual a razão do nascimento do Cristo entre nós? Uma coisa nos chama a atenção. Parece ser um consenso que todas as ações, todas as palavras dirigidas por Jesus a alguém, toda a maneira com que ele interagiu com outros seres humanos, sempre foi pautado no amor e na mais abundante caridade. Nós não vamos encontrar no Cristo nenhum comportamento, nenhuma atitude, nenhuma interação que não seja pautada na mais estrita caridade. Ele era a empatia, a compaixão, o amor, a tolerância, o auxílio em pessoa. Era uma encarnação da misericórdia. Mas um fato nos chama a atenção.
Raramente Jesus falou do amor. Raramente. Não é o tema central da fala de Jesus. É o tema central da sua vida. É o tema central do seu comportamento, mas não da sua fala. Se quisermos testar isso, basta abrirmos os 4 evangelhos e catalogarmos todas as falas de Jesus registradas pelos evangelistas. Aliás, não precisa ter esse trabalho. Já foi feito, tem livro só, já está prontinho. Qualquer livraria bíblica, vai lá, procura, já tem livro separado, todas as falas de Jesus, todas, tudo separadinho, por evangelho, na sequência, não precisa nem ter o trabalho. Dá uma lida, vai verificar que quando ele fala do amor a Deus e do amor ao próximo, como a si mesmo. Mas não há discursos de Jesus sobre o amor. Há um belíssimo discurso sobre o amor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, mas não é de Jesus, é de Paulo. Do que falou o Cristo? Se fizermos uma seleção de temas, qual o principal tema da fala de Jesus? Essa é uma pergunta interessante. Porque essa pergunta aponta para a razão da sua vinda até nós. Por que veio? E é fato incontroverso que o principal tema das pregações de Jesus é o reino de Deus. Todas as parábolas começam. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a. E aí vem parábola do semeador, parábola do filho pródigo, todos. Todos. Então, a maior parte da fala de Jesus é uma explicação usando parábolas, usando metáforas, símbolos, para falar do reino de Deus. E mais, o precursor, o profeta João Batista, vai dizer, ao anunciar Jesus, ele usa uma palavra chamada metanoia, que foi traduzida equivocadamente por arrependei-vos, mas a palavra não é arrependimento. Nous, em grego, é mente. Noia é a mente. Metanoia é mudança de mentalidade. Então, João Batista está dizendo assim: mude a sua mente, porque o reino de Deus está próximo. E ele diz isso para apontar para a figura do Cristo. Então, o que significa? Significa que a Terra caminha para um processo de aperfeiçoamento, e nisso vem a grande contribuição da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina basicamente 2 coisas. Primeira, você é imortal. Você morre várias vezes, mas nunca deixa de existir. É imortal. Nós somos espíritos imortais. Veja, não é uma lição banal. É muito importante. E a segunda lição grandiosa da doutrina espírita: tudo, tudo, exceto Deus, tudo está em processo de aperfeiçoamento.
Essas são as duas lições. Então, eu estou determinado a melhorar. É um determinismo divino. O progresso é um determinismo divino. E para isso Deus nos deu a eternidade. Então, tudo está se aperfeiçoando. Usando essas duas luzes da doutrina espírita, nós sabemos que a Terra não está no seu melhor. A gente olha para o mundo hoje, não é o melhor. Muitas dificuldades, guerras, violências, injustiças, truculências. Há muito o que ser aperfeiçoado. Mas uma certeza nós temos. Diante de nós, a eternidade para aperfeiçoar. O que significa isso? O que eu posso dizer de alguém que todos os dias caminha 1 centímetro para frente? Que ao final de 1 milhão de anos, esse alguém terá caminhado milhares de quilômetros. Então não importa se nós avançamos lentamente, não importa se o avanço é gradativo, é pequeno, mas ele é permanente. Permanente. Seguindo esse raciocínio, nós vamos avançar. Nós vamos avançar para uma situação que é a situação para a qual avançam todos os planetas da criação divina. Então, decorrência do segundo princípio da doutrina, que é o do progresso geral de tudo e de todos, está a progressão dos mundos. Os mundos começam brutais, primitivos. A matéria no mais brutal nível de condensação. Matéria bruta. Não há presença de seres dotados de razão e de pensamento contínuo. Esse é o mundo primitivo. E então surge a espécie humana, dotada de razão, dotada da faculdade de discernir entre o bem e o mal, dotada da capacidade de escolher, de fazer escolhas, inclusive dotada do poder de excluir, de escolher o pior. A gente fala de livre-arbítrio, fica parecendo que livre-arbítrio é a capacidade de escolher o melhor. Não. Livre-arbítrio é poder escolher o pior também. É por isso que a gente erra. É por isso que a gente faz e depois volta para refazer. É por isso que a gente faz escolhas e depois se arrepende. Livre-arbítrio. Então, quando surge nos mundos seres dotados de razão e de livre escolha, esse mundo se torna mundo de expiação e provas. Por quê? Porque tudo que foi mal feito precisa ser corrigido. Todo mal praticado precisa ser reparado. Essa é a justiça penal divina, que regenera todos os seres. E provas por quê? Porque a Terra não é apenas uma instituição corretiva. A Terra é também uma escola. E todo aprendizado precisa ser avaliado. Mundo de expiação e prova. Mas esses seres crescem, esses seres, embora caminhando 1 milímetro por ano, ao longo de milhares de anos, eles caminham muito. Avançam. E aí vamos para o estágio de mundo regenerados, mundos felizes e mundos celestes. Mundos celestes, moradas dos puros, dos espíritos que já equilibraram razão e sentimento. São dotados de um profundo amor, compaixão,
mas são dotados também de uma inteligência incomum, de uma capacidade de escolher, de discernimento, experiência. Escolhem o bem, são experientes. Só escolhe o mal quem é inexperiente. Esse é o futuro da Terra. A Terra vai progredir. Esse é o destino da Terra. Mas por que disse João Batista se referindo a Jesus? Eis que o reino dos céus está próximo. Se nós, enquanto planeta, estamos tão distantes ainda da pureza espiritual. Se falta muito ainda. Não está próximo. Está longe ainda. Até a Terra se equiparar às instâncias superiores, né? Que não é a segunda instância, né? É a 30ª, 50ª instância. Né? São instâncias muito superiores, as moradas celestes dos espíritos puros, até a Terra chegar a esse nível. E até cada um de nós atingir esse padrão de aperfeiçoamento, vai demorar. Por que disse João Batista? Eis que o reino dos céus está próximo, porque ele se referia à presença de Jesus. Então, o fato de Jesus ter se corporificado entre nós significa que o reino dos céus tocou a terra. Na pessoa do Cristo, nós tivemos uma amostra do que é o reino dos céus. Naquele momento, a gente podia olhar face a face para o nosso futuro. Bom, presenciar o Cristo falando é enxergar um dia você falando. Você será desse jeito. Presenciar Jesus curando, auxiliando, acolhendo, cuidando de alguém, é presenciar o que será de nós. Nós um dia seremos iguais. Não são palavras minhas, são palavras dele. Tudo que eu faço, podeis fazer semelhante e muito mais. Porque a vinda de Jesus e a vida de Jesus não é um espetáculo do Cirque du Soleil. Ele não veio aqui com o objetivo de exibir as suas qualidades superlativas. E aí vem uma grande contribuição da doutrina espírita para que a gente compreenda essa figura chamada Jesus. A doutrina espírita nos apresenta Jesus como guia. Bom, é diferente um guia de um showman. Veja? Porque se Jesus tivesse vindo à Terra para nos proporcionar um espetáculo, ele caminhar sobre as águas, curar cegos, leprosos, perdoar, ensinar o amor, teria sido um espetáculo para nós presenciarmos e lembrarmos. E nesse sentido, o Natal seria uma lembrança, uma rememoração de um espetáculo da vida do Cristo. O fato é que muitos encaram Jesus assim, né? Uma Netflix divina. Então eu vou ali e falo, nossa, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e curou. Nossa, olha o que ele fez. Né? E nós damos suspiros e adoramos e oramos, até que acaba a minissérie. E a gente volta para casa e continua vivendo segundo os nossos parâmetros, segundo os nossos padrões.
A questão é que o Cristo é apresentado como guia. E o guia é alguém que te conduz. O guia é alguém que te conduz para um lugar que você não foi ainda. Porque se você já foi, se você conhece o caminho, você não precisa de guia. E o guia conhece o caminho que ele está te conduzindo. Se ele não conhecesse, ele não poderia ser guia. Então, a presença do Cristo entre nós é a presença de alguém que quer nos conduzir. Nos conduzir. E nem sempre é uma condução agradável. Por isso que ele disse para Simão: crê, Simão, eu te levarei aonde não queiras ir. Querem ver? Francisco Cândido Xavier. Essa história é famosa. Tinha um cachorro, ele adorava cachorro. O cachorro estava muito doente. E uma pessoa da família, que eu não posso dizer quem é, falou assim: nossa, Chico está sofrendo tanto, eu vou ajudar ele. Vou matar esse cachorro. Você é a pessoa pragmática, né? Vou matar esse cachorro, porque o cachorro morre, ele para de ter... Matou o cachorro. Agora, quem tem pet aqui sabe que jamais você ia querer uma solução pragmática dessa, não é mesmo? Então o Chico ficou magoado. Muito magoado com aquilo. Mas ficou magoado de verdade. E aquilo começou a atrapalhar o trabalho mediúnico dele, até o ponto que Emmanuel, o seu guia espiritual, se aproximou e falou: Chico, nós estamos com um problema. Você está magoado e isso está produzindo uma mancha perto do seu coração. Além disso gerar a longo prazo adoecimento, está impedindo o nosso trabalho. E aí ele ficou preocupado. Duplamente preocupado. De adoecer e de prejudicar o trabalho. Então falou: mano, o que eu faço? Você tem uma solução. Você vai descobrir, você sabe quem matou o cachorro. Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar. Ele pensa numa coisa que ela gostaria de ter. Ele falou: já sei, é uma máquina de costura. Então você vai comprar essa máquina de costura e vai dar para a pessoa. Ele falou: não, você está de brincadeira. A pessoa que me ofende, eu tenho que presenteá-la. E o Emmanuel disse para ele o seguinte: Chico, a receita não é minha, é do Cristo. Então tem esse aspecto desconfortável da condução de Jesus, porque ele nos leva a lugares que a gente não quer ir, por exemplo, o do perdão. Não é um lugar agradável. Essa caminhada do perdão não é fácil. Então o Chico foi lá, você imagina, a máquina de costura devia ser uns 6 salários dele, né? Ele parcelou aquilo em 3 vidas, comprou a máquina. Na hora que ele entregou a máquina, a vibração da pessoa de alegria foi tão imensa que aquilo chegou no coração do Chico e limpou tudo. Terminou o problema. E o próprio Chico se contagiou com aquela alegria, porque era uma pessoa da família, muito próxima. E aquilo passou. Então, João Batista dizer que o reino dos céus está próximo, se referindo a Jesus, é de que ele é uma amostra do nosso futuro. Jesus é uma degustação do seu futuro. Olhar para ele
é olhar um pouquinho para aquilo que você vai se tornar. Isso é importante. Porque o Natal é um pouco disso. O Natal é quando nós nos recolhemos, celebramos esse presente que foi ele nos ter dado uma degustação do que nos aguarda. Porque é exatamente esse estímulo que nós precisamos para prosseguir. Então, todas as mensagens de Natal, nós vemos a espiritualidade se referindo a esse estímulo. Estímulo de esqueça esse ano, esqueça tudo o que aconteceu esse ano, esqueça todos os conflitos que você entrou, esqueça todas as decisões erradas que você tomou, esqueça todas as bobagens que você falou. Vamos fazer um trabalho de esquecimento e renovar o ânimo, recobrar o ânimo, recobrar a esperança, voltar a olhar para o alvo. Porque quem se fixa na travessia, chega um momento que não quer mais atravessar. A travessia é desafiadora. Toda travessia é desafiadora. O que nos estimula, o que nos dá esperança, é pensar no destino. É pensar onde vamos chegar. Qual será a recompensa? Qual que é a recompensa disso? Que ponto nós vamos atingir? Então, esse é um aspecto muito importante. Muito importante. E o Cristo sabia que nós precisamos desse estímulo. Por isso veio. Por isso veio em pessoa. Por isso veio em pessoa. Complementando esse raciocínio do Natal, nós temos uma outra característica do Cristo, que além de guia, e veja como que o presente é completo. Além de guia, ele é modelo. Então significa que ele está nos conduzindo para um processo, mas ele é o modelo desse processo. Eu vou tentar resumir isso. É mais ou menos assim. Além de eu te entregar a receita do bolo de fubá, eu te dou a receita e o bolo de fubá feito. Porque você vai poder degustar o bolo de fubá e vai ter a receita para fazer. Esse é o aspecto guia e modelo. Ele está nos conduzindo para aquilo que a gente deve se tornar, para aquilo que a gente deve ser, mas ele é o modelo, ele já é o exemplo. Ele já é um paradigma. Isso é muito interessante porque o Filipe, e aí vem a história do reino de Deus. No reino de Deus. Porque Deus, gente, Deus é Deus. Agora acabou o James Webb, atualizou um pouquinho os dados astronômicos, né? É um pouquinho assustador, porque como ele tem uma resolução muito grande, você calcula ali 1 centímetro cúbico de universo. Quantas galáxias tem 1 centímetro cúbico? E aí você faz um cálculo aproximado. Sabe qual que é o cálculo aproximado? De galáxia, gente, não estou falando de planeta, não. De galáxia. 3 bilhões.
de galáxias. Esse é o cálculo estimado hoje do universo conhecido. Cada galáxia em torno de 200 bilhões de sóis. Então, vou pedir para o colega Cleito, que está acostumado a fazer conta lá no seu multiplica para a gente aí, 3 trilhões vezes 200 bilhões. Esse é o número de sistemas solares. Isso é Deus. É só para a gente ter uma dimensão do nosso tamanho, tamanho de Deus. Uma ideia aproximada. E o tamanho desse universo. Por isso que eu gosto do Milor Fernandes, que ele diz assim: a prova de que tem inteligência fora da Terra é que até hoje eles não tentaram se comunicar com a gente. Por isso que eles são inteligentes, né? É um universo vastíssimo. Esse é Deus. E aí Filipe diz para Jesus assim: Senhor, mostra-nos Deus. Sua mensagem para a divina eterna Jesus diz. Viu? Assim, Olha, até a Siri entrou na palestra. Né? Ela ficou sensibilizada. Né? Perceberam? Então, Aí Jesus diz para ele assim: Filipe, você está me vendo e pede para eu te mostrar a Deus? Essa lição é sutil, porque o que Jesus está dizendo para Filipe? Eu já sou a mostra da parte divina que você é capaz de enxergar e de compreender. Não do Deus absoluto. Porque, veja, é como você, para uma criancinha de 1 ano de idade, tentar explicar uma sessão de julgamento do TJ. Como é que você faz isso? Uma criancinha de 1 ano. Você vai explicar para ela. As câmeras. Imagina uma sessão aqui para jurisprudência, né? Imagina. Como é que você vai explicar isso para uma criança de 1 ano de idade? Não tem como. Então, o que Jesus está dizendo para Filipe é: para de se preocupar com aquilo que você não tem condição de compreender e que, portanto, por você não ter condição de compreender, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Concentra naquilo que pode impactar a sua vida, que é o que a sua mente já alcança. Olha para mim, Filipe. E aqui consolida esse raciocínio que eu estou tentando construir aqui. A vinda do Cristo é essa amostra. Então é como se abrisse um painel e você pudesse enxergar o que nos aguarda, o que nos tornaremos. Esse é o Natal. Então, o Natal é esse momento em que eu reviso o que foi e me encho de esperança e de estímulo para o que deve ser. Essa é uma característica muito importante do ser humano. Eu não sei se vocês já repararam, o João de Barro, o pássaro, construindo o seu ninho. Tirando ali pequenas variações, é sempre a mesma casinha que ele constrói. Mesmo. Micro variações. Você olha para uma colmeia, para um formigueiro. Tirando as variações pequenas, é a mesma coisa. Você olha para um formigueiro, você fala, formiga. Quem fez isso foi formiga. Olha para a colmeia, foi abelha. Você olha para uma casa de João de Barro, você é um João de Barro. E o ser humano?
Fica difícil. Sabe por quê? Porque o ser humano é abertura. O ser humano é vir a ser. O ser humano é uma capacidade de se tornar. Então, vamos pensar, todos nós aqui, com 15 anos de idade. Você imaginava que você ia ser exatamente como você é hoje? Em todos os aspectos. Fisicamente, profissionalmente, afetivamente, a sua inteligência, tudo que você se tornou. Não. Então o ser humano ele tem algo que é impressionante. É difícil você olhar, vamos fazer, essa aqui é uma casa tipicamente humana. É difícil, não é? Porque tem umas coisas que você fala assim, gente, isso foi ser humano que fez. São umas coisas diferentes, não tem? Tem. Roupa. O ser humano é de uma criatividade, porque ele tem esse potencial de tornar-se. O ser humano ele está se transformando. Então, olhar para o Cristo como guia e como modelo é olhar para as melhores possibilidades do nosso ser. Porque, é claro, eu posso me transformar para pior. Posso também. Posso. Aliás, tem gente que parece que acorda e fala assim, hoje eu vou ser pior do que ontem. Hoje eu vou me superar. Não tem? Tem. Tem. Eu posso degradar. Eu posso degenerar. Por isso que existe regeneração. Então, o Cristo é modelo das nossas maiores e melhores potencialidades. Tem uma cena muito interessante, que Jesus está no barco, Simão Pedro pescando. Pescando. Acordava de madrugada, né? Ele já estava amanhecendo, pegou nada. Trabalhou em vão. Né? E aí Jesus orienta ele. E ele segue a orientação. Quando ele joga na orientação que o Cristo deu, quase que o barquinho afunda de tanto peixe. Então ali estava uma lição de quê? Adotar o Cristo como um modelo de palavra, um modelo de conduta, um modelo de interação, um modelo de intenção, mas, sobretudo, um modelo de sentimento é fazer uma pescaria farta, é apostar na prosperidade legítima, na verdadeira prosperidade, que é a prosperidade do espírito. É viver abundantemente. E ele diz isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida com miserável é criação nossa. Né? Tem uma mensagem, inclusive, do Lázaro, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, vocês são econômicos. É uma mensagem irônica, né? Que ele diz assim, vocês são econômicos até no gozar. De tão mesquinhos que nós somos. Veja, nós somos mesquinhos para amar, mesquinhos para doar, mesquinhos na compaixão, mesquinhos na caridade, mesquinhos na alegria. É uma estreiteza. Enquanto o Cristo é a abundância. Especialmente a abundância do invisível, né? Das riquezas invisíveis. Perdão, compaixão, tolerância, amor.
Então, o Natal é isso que nós celebramos. Nós renovamos. Para confirmar isso, né, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, está no livro Fonte Viva, capítulo 2, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma mensagem curiosa. Ela tem um título curioso. O título é Modo de Fazer. Olha, modo de fazer. Qual o modo de fazer as coisas? Interessante, né? Ele está comentando um versículo que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Esse versículo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento do Cristo Jesus. Olha isso. Essa é a exortação de Paulo. Você quer cultivar um sentimento? Ou vários? Que esses sentimentos sejam os mesmos que o Cristo tinha e que ele expressou. E o Emmanuel vai comentar isso. Só que ele vai sair de sentimento para ação. Olha que curioso. O que o sentimento tem a ver com a ação? Vamos ver? Ele começa assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o que fizeram. Percebe? Então, todo mundo fazendo alguma coisa, mas a maioria vai ter que voltar para refazer. Isso aqui é um jeito caridoso de dizer o seguinte: nós estamos fazendo errado. Perceberam? Porque se eu faço mal feito, tem que fazer bem feito. Se eu fiz errado, eu tenho que refazer para fazer certo. Esse é o nosso dilema. O nosso dilema é esse. Então, por exemplo, nós escolhemos mal companhias. Aí temos que voltar para aprender a escolher melhor. Utilizamos mal os recursos da vida. Tem que voltar para aprender a utilizar os recursos. O problema não está no recurso. O problema está no modo de fazer. Percebe? Não tem nenhum problema com o mundo. Nada do mundo é problemático. Problemático é quem está vivendo no mundo. Não são as coisas do mundo. São como nós vivemos o mundo. É o modo de fazer. Ele continua. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a voltar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Então, a pessoa teve uma vida de omissão. Não fez nada. Mesmo quem se omitiu em tudo, a semelhança de uma aranha, teceu uma rede de inércia. Vai ter que voltar para desfazer a teia. Somente constrói, olha isso, somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Percebeu? Então, você pergunta a pessoa assim: você fez isso inspirado em quem? Inspirado no padrão de Jesus. Porque o padrão de Jesus é padrão ouro.
É disso que trata o Natal. O Natal é uma festa, mas é uma festa espiritual. O Natal é uma festa interior e uma festa comunitária. Porque é a festa em que nós celebramos um padrão. Um padrão. O padrão do aniversariante. A conduta do aniversariante, os sentimentos do aniversariante, as palavras do aniversariante, os pensamentos do aniversariante. Um padrão. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Porque tem o melhor que é melhor só para mim. Eu fiz o melhor. Para quem? Só para mim. Não basta. O padrão do Cristo é fazer o melhor. Não é o mais ou menos. O padrão de Jesus não é fazer mais ou menos. Nada. Nada pode ser feito mais ou menos. É o melhor. Faça o seu melhor. É o máximo e o melhor que você pode fazer para todos. Então, isso traz uma outra exigência aqui. Qual é a exigência? O bem comum. O bem comum. O bem comum. É melhor, é o melhor, é o máximo e é o melhor para todos. Perceberam? Esse é o padrão do Cristo. Então, muita gente confunde. Porque tem pessoas que acham que o Cristo está pedindo para você fazer o mais ou menos, o improvisado, de qualquer jeito. Não. Não tem isso com Cristo. Não tem isso. Né? Aliás, é bonito porque é incrível isso, né? Multiplicação dos pães. Jesus falou assim: quantos estavam lá para comer, né? Você pode falar, deve ter uns 5.000 aqui para comer. Ele falou: quantos pães e quantos peixes tendes? Nós temos isso de peixe e isso de pão. Ele multiplicou 5.000. Esse é um buffet, sim, perfeitamente calculado. Não ficou ninguém. Então foi o melhor para todos. Todo mundo comeu. Interessante, né? Então, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Porque também não adianta você fazer o melhor perturbando tudo e todos. É o problema do perfeccionista. O problema do perfeccionista não é que ele não faz o melhor, é que para fazer o melhor ele perturba tudo e todos. Em todos os passos do Divino Mestre, nós o vemos em ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Isso é interessante. Sem prender. Sem ficar encantado. Olha que interessante isso. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outro pagamento além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu. Interessante isso. Porque ele reconhece a riqueza e reconhece a dificuldade. Porque as duas são lições para o espírito, mas ele não se encanta com nenhuma delas. Não fica exaltando a falta de recurso, mas também não exalta a fortuna. Não se prende.
Nós ficamos exaltando um polo ou outro, perceberam? Então ele exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Então, tem que conversar com criancinha, ele conversa. Tem que multiplicar pão, multiplica. Não, não tem alteração. Não tem deslumbramento. A gente se deslumbra com as coisas. Esse é o problema. Porque se você se deslumbra, você fica escravo. Eu não posso deslumbrar com nada. Com nada. Nem com o vintém da viúva. Com nada. Nem com desapego. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Que esse é um problema que nós estamos vivendo hoje no mundo. Difícil de viver. Difícil. Nós queremos total controle sobre tudo, inclusive sobre a morte. Então, o que nós temos presenciado? Uma imensa dificuldade para morrer. Ou para permitir que os outros morram. Quando nós sabemos qual que é a característica do encarnado, ele vai desencarnar. Percebe? Então, como nós estamos numa vida que é fluxo permanente de mudança, às vezes nós temos muita dificuldade para aceitar os desígnios divinos. O desígnio divino é aquela situação inalterável. Você não tem controle sobre ela. Não há nada a ser feito. Saiu do seu controle. Você não tem controle. Mas veja, o fato de eu não poder alterar uma situação exterior não significa que eu não possa agir por dentro. E o grande desafio quando eu estou diante de algo que eu não posso alterar é eu trabalhar dentro de mim a aceitação. É um trabalho gigantesco. Gigantesco. Aceitação é muito difícil. É quando a vida te convida a fazer o seguinte: para de agir fora. Agora é hora de você agir dentro de você. Não há nada que você possa fazer. Difícil, né? Difícil. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita de teus dias e das tuas horas. Isso aqui é bonito, né? Na linha infinita. Por quem falou que os seus dias vão terminar no seu velório? Quem falou isso? Quem falou? O primeiro a sair do seu velório vai ser você. Você vai sair antes de todo mundo, vai ficar todo mundo lá e você vai embora. Linha infinita dos teus dias. Primeiro, que nós falamos aqui. Somos imortais. Linha infinita dos teus dias. Então nós temos que construir alguma coisa que vale a pena. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Se você tem infinitos dias, não fica fazendo coisa que você vai ter que refazer. Para quê? Não faça o que você vai se arrepender. Não faça o que você vai ter que corrigir. Se é para fazer, faça o que é correto. Porque eu não preciso repetir. É uma grande lição. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da solidão, olha isso, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, nesse Natal, eu desejo
a todos nós que o melhor venha à tona. Que o melhor, as nossas melhores sementes, as nossas melhores promessas, as nossas melhores esperanças. Porque tem uma coisa curiosa no Evangelho, muito curiosa. É um paradoxo. Nesse salão gigante, tem um símbolo de Jesus aqui, tá ali. Ele está crucificado. A maioria das imagens que nós temos de Jesus, ele está na cruz. É curioso porque parece que ele já foi crucificado na manjedoura, não parece? Já nasceu crucificado. Não. Então é importante que no Natal a gente resgate uma lição valiosa. O Evangelho começa com a estrela de Belém e um nascimento belíssimo, que é o nascimento do Mestre. E sabe como é que o Evangelho termina? Numa manhã de domingo, o Cristo vivo falando assim: não existe morte. A paz esteja com todos vocês. É assim que o Evangelho termina. O Evangelho não termina na cruz. O Evangelho começa na manjedoura e termina numa manhã ensolarada de domingo com uma notícia maravilhosa. Notícia: ninguém morre. Mas, como diz Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. A cruz é uma pedra no meio do caminho que nós temos que transpor. A vida é assim. Um cântico de esperança, uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, e a nossa vida vai terminar numa manhã maravilhosa, a manhã da imortalidade. Você vai olhar e falar assim: gente, eu estou vivo. Só morreu meu corpo. É assim que vai terminar. Só que tinha uma pedra no meio do caminho. Então você vai passar uns aborrecimentos, você vai passar umas dificuldades, vai ter umas desilusões, uns tropeços, umas dificuldades. Uma pedra no meio do caminho. Eu não posso resumir a jornada numa pedra no meio do caminho. E não podemos conservar do Cristo a imagem que se resume a uma pedra no meio do caminho. E talvez o Natal seja igualmente essa grande oportunidade da gente lembrar que o Evangelho terminou com a grande notícia da imortalidade da alma. Então, o que eu tenho a dizer? Um Feliz Natal para todos nós. Obrigado.